Olá, bom dia, paz e graça a todos. Mais um momento sublime de reflexão, que Deus nos dá graça de meditarmos e pegar um pouquinho de experiência nessa vida. Vamos falar hoje rapidamente de um personagem na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, que era perseguidor da obra de Deus. E depois de conhecer ao Senhor Jesus, ele passou a ser perseguido. Estou falando do apóstolo Paulo, o apóstolo do Senhor Jesus, qual o Senhor deu a ele uma experiência de vida, um conhecimento maior, fez ele conhecer coisas inefáveis. Uma certa ocasião, o apóstolo Paulo foi transladado, ou seja, arrebatado ao terceiro céus. O próprio Paulo não sabia se foi no corpo ou fora do corpo. Mas o que ele sabe dizer é que ele foi arrebatado ao terceiro céu e lá ele contemplou coisas inefáveis, coisas que na verdade não é lícito contar para os homens. Essa foi uma das experiências maiores que Paulo teve na presença de Deus. Conhecer o terceiro céu, conhecer as moradas de Deus. E assim, depois disso tudo, Paulo voltou a si, mas ele descobriu que tinha um problema que perseguia ele muito, que era um espinho na carne. Foi posto nele um espinho na carne. Mensageiro de Satanás. Essa passagem, mensageiro de Satanás, era uma mensagem. Para você entender melhor, o espinho na carne não foi posto por Satanás. Foi apenas para que ele não se gloriasse, não se emberbecesse, não se engrandecesse pela sua experiência espiritual que teve diante de Deus. E assim, os dias foi se passando e Paulo se sentiu muito incomodado com esse espinho que lhe incomodava, lhe perturbava, que lhe agoniava, que não lhe deixava em paz. Esse espinho na carne pode ter sido uma prova espiritual, uma enfermidade, um problema que ele tinha na sua vida que ele não conseguia se libertar. Uma fraqueza, pode ter sido uma fraqueza que o apóstolo não conseguiu se libertar ao longo da sua trajetória. Em uma certa ocasião, de tanto ser perseguido por essa fraqueza, ou seja lá o que for, esse espinho na carne, Paulo resolveu orar a Deus e pediu para que Deus removesse esse espinho da carne dele, que lhe perseguia dia e noite. Orou a primeira vez, a segunda vez e a terceira vez, mas ele não obteve resposta da parte de Deus. O que quer dizer, Deus não quis tirar esse espinho na carne. Por que Deus não quis tirar esse espinho, esse problema da vida de Paulo? E depois da oração que Paulo fez ao Senhor, o Senhor disse para ele: Paulo, a minha graça já te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Olha que palavra forte saiu da boca de Deus para que ajudasse Paulo a dar continuidade ao seu ministério. Com aquela palavra, Paulo se sentiu confortado, Paulo se sentiu praticamente liberto, porque mediante a tantas situações, a tantas perseguições, Paulo se sentiu aliviado por ouvir da parte de Deus aquela belíssima palavra: a minha graça te basta. Meu amigo e minha amiga, ouvinte, telespectadores desta manhã, às vezes na nossa vida nós não entendemos o porquê que estamos atravessando momentos difíceis. Não entendemos, não compreendemos por que estamos passando por essa situação. Mas Deus sabe.
Deus sabe o porquê. Por isso é que Ele permite essas coisas na nossa vida. E às vezes oramos, pedimos a Deus: Senhor, por que eu estou passando essa situação? Por que isso me persegue? Por que estou enfrentando essa perseguição? O inimigo não sai do meu encalço. Você sabia que a prova do crente é a sua companheira? Pois é. Porque se não fosse as provas, se não fosse as lutas, se não fosse os combates, você não estaria aos pés do Senhor, sempre buscando a Ele, sempre se humilhando e sempre obtendo da parte dele uma resposta. Por isso, meu amigo e minha amiga, meu irmão e minha irmã, nesta manhã, guarde essa palavra no seu coração. Não se preocupe com o teu perseguidor, não te importunes, porque você é perseguido, porque você é caluniado, porque você é afrontado. E é assim que funciona. Por mais forte que somos, somos vaidade. O próprio apóstolo Paulo falou, quando ele pensava em fazer o bem, o mal ele já tinha feito. E quando ele pensava que estava forte, aí é que estava fraco. Uma coisa é certa, a graça do Senhor já te basta. Para que coisa melhor na nossa vida de que a graça do Filho de Deus, a graça maravilhosa. Então fique em paz, acalme o teu coração e se alegre na presença de Deus. Independente da tua fraqueza, independente da tua fragilidade, independente do pequenininho personagem que você é na presença de Deus, a graça do Senhor já te basta. Tá bom, meu amigo? Fica firme nessa palavra. Deus te dê um bom dia e que Ele sempre nos abençoe.